Olá, seja bem-vindo ao Revisa Med. Nossa aula é sobre anemias hiperproliferativas carenciais. Neste primeiro módulo, nós vamos falar sobre a visão global das anemias. Nós vamos conversar sobre anemia, que é um tema certo de cair em prova de residência. E vamos começar fazendo nos reportando aqui a um caso clínico de uma paciente jovem que nos procura com um relato de que há mais ou menos alguns meses ela vem sentindo assim muito cansaço. Ela tem 20 anos e ela acha que ela pode estar com anemia. E ela queria fazer alguns exames para saber se ela tem anemia ou se tem alguma coisa que possa ser feito, se isso pode justificar o cansaço que ela está sentindo. Bom, quando nos deparamos com um paciente com uma hipótese diagnóstica de anemia, nós temos que considerar outros fatores. Primeiro, eu tenho que saber o que eu tenho que perguntar para esse paciente, o que vai nos auxiliar nessa anamnese. Eu preciso saber o que eu vou procurar no exame físico desse paciente, se o hemograma pode ser um exame inicial, se ele realmente pode me auxiliar a definir se esse paciente tem ou não anemia, o que ele vai me fornecer de dados. E claro, para compreender todo esse processo, eu preciso revisar um pouquinho a produção das células sanguíneas e também das células hematopoéticas de um modo geral. Bom, começando pela produção das células sanguíneas, esse processo de produção de células sanguíneas é denominado hematopoese. Esse processo todo, ele acontece dentro do osso, na medula óssea, que fica dentro dos ossos, e essa célula hematopoética mais primitiva que nós temos disponível é a stem cell. Essa stem cell, ela tem umas características extremamente importantes. Bom, é ela que dá origem aos progenitores linfóides, que vai formar linfócito B e linfócito T, é ela que vai dar origem ao progenitor mieloide, então ela vai dar origem a todas essas células que nós vamos encontrar no sangue periférico, plaquetas, leucócitos e as hemácias. E ela tem duas características extremamente importantes. Uma é essa capacidade de autorrenovação. Então ela é capaz de manter constante o pool de stem cell na medula óssea. E ela também tem uma outra característica muito importante, que é a capacidade de diferenciação. Quando ela começa a se diferenciar, ela não mais se autorrenova. E essas que entram em diferenciação é que vão formar as células que nós vamos encontrar no sangue periférico. Essa stem cell, a descoberta e o conhecimento da stem cell ajudou muito na terapêutica hematológica. Hoje nós podemos pegar uma célula tronco, que é essa stem cell, e transplantar essa stem cell para um paciente e com um pequeno volume do doador, eu posso reexpandir a medula do receptor, produzindo novas células hematopoéticas. Então, essa stem cell, ela, além da capacidade de renovação e diferenciação, para que aconteça a produção de todas essas células que nós vamos encontrar na periferia, ela precisa ter um microambiente próprio. Então, eu tenho que ter nesse ambiente o que ela necessita para que ela possa se diferenciar, como a presença das interleucinas, os fatores que vão estimular o crescimento, a eritropoetina, que é sintetizada pelo rim, que é extremamente importante para a produção das hemácias. E esse processo, ele acontece o tempo todo. Nós temos em torno de 500 trilhão de células que são produzidas diariamente, porque a meia-vida desses elementos sanguíneos, eles têm uma meia-vida reduzida. A hemácia, ela fica na circulação durante mais ou menos 120 dias. As plaquetas, elas ficam em torno de 7 a 10 dias e nós temos os leucócitos com 6 a 8 horas. Então, esse processo de renovação, ele acontece o tempo todo e quando nós temos alguma agressão às células sanguíneas ou o paciente perde porque sangrou, a medula aumenta essa produção tentando manter mais ou menos constante esses elementos na periferia. Quando esse fator que está desencadeando a perda desses elementos é persistente, nós vamos evoluir, o paciente vai apresentar algumas alterações, no caso das hemácias ele vai apresentar a anemia. Bom, só relembrando então, em relação à produção da célula sanguínea, nós temos dois períodos. Um período que vai acontecer no período fetal. Olha só, o fígado, ele assume essa função hematopoética a partir do primeiro mês de vida e praticamente durante o período fetal é o fígado que trabalha produzindo células sanguíneas. Nós temos pequenas produções no baço, nós temos também que a medula óssea, ela vai iniciar esse processo de produção mais ou menos em torno do 4º mês e depois do nascimento, essa função ela é exclusiva da medula óssea.
Esses órgãos, baço, fígado, ou até os linfonodos, eles podem até sintetizar a célula sanguínea após o nascimento em condições patológicas, mas em condições fisiológicas, essa tarefa ela é exclusiva da medula óssea. E até os 5 anos de idade, todos os ossos do organismo vão produzir célula sanguínea. Então, nós vamos observar aqui que esses ossos longos, o fêmur, a tíbia, tudo tem medula vermelha, tem medula sanguínea, tem sangue e nós podemos, então, quando tiver necessidade de fazer um estudo da medula óssea em criança, eu posso coletar material na tíbia dessas crianças, diferente dos adultos, porque à medida que nós vamos envelhecendo, a produção de célula sanguínea ela vai se restringindo aos ossos curtos. Então, no adulto, principalmente nas vértebras, nas costelas e no externo. Então, quando eu preciso avaliar a produção da célula sanguínea, que eu vou fazer através de um mielograma ou através de uma biópsia de medula, eu vou colher material aqui na pelve ou aqui no externo. Em relação à produção de hemácias, esse processo é denominado eritropoese e para que aconteça a produção de hemácia, eu preciso também de ter alguns fatores que são extremamente importantes. A célula tronco hematopoética, ela tem que estar normal. Eu tenho que ter alguns fatores que vão estimular a síntese do eritróide, como, por exemplo, a eritropoetina, a interleucina 3. Eu tenho que ter os nutrientes que são essenciais, por exemplo, ferro, B6, B12, folato. Então, a célula mais jovem que nós encontramos na medula óssea, precursora da hemácia, é o proeritroblasto, e ele vai passando por processo de maturação até que ele chegue a formar o reticulócito e, por último, a hemácia. O que nos chama a atenção nesse processo de maturação é a mudança do aspecto do núcleo. Essa cromatina, que é um pouquinho frouxa no início, ela vai se condensando, o núcleo vai reduzindo de tamanho e, como vocês podem ver, ocorre uma alteração na coloração do citoplasma. No início ele é mais azulado, mais basofílico, mas à medida que vai ocorrendo a produção de hemoglobina no citoplasma, vai mudando a coloração. Essa coloração vai ficando mais avermelhada, que é o que nós vamos encontrar na hemácia. Então, esse núcleo, quando chega a nível de eritroblasto ortocromático, ele é expulso da célula. E aí nós temos a formação do reticulócito. Aí esse reticulócito, ele vem para a periferia. E o que acontece com esse reticulócito? Ele tem essa coloração basofílica pela presença dos ribossomos, que são ricos em RNA. E esse aspecto de reticulina que deu esse nome de reticulócito. Depois de mais ou menos um dia na circulação, ele vai se transformar na hemácia. Então, a hemácia, ela tem essa forma discoide e ela não tem núcleo, ela é anucleada. Ou seja, para ela sobreviver na circulação 120 dias, ela não pode sofrer nenhum dano, nenhuma agressão. Aí sim, depois de 120 dias, ela vai ser retirada de circulação. A hemoglobina é o pigmento respiratório, é ela que vai transportar o oxigênio. A hemácia, ela funciona como um saco, uma bolsa ou um carro que transporta a hemoglobina. E essa hemoglobina, ao chegar aos tecidos, de acordo com a necessidade do tecido, ela vai liberar o oxigênio. É ela também que vai dar cor, essa cor avermelhada à hemácia. A hemoglobina ela é constituída de 4 cadeias e ligada ao grupo M. Num adulto normal, o que nós temos? Nós temos que a maioria das hemoglobinas presentes no adulto é a hemoglobina A. Ela é constituída de 4 cadeias, como todas as hemoglobinas, só que predomina aqui a cadeia alfa, está presente em todas as hemoglobinas, o que diferencia são as outras 2 cadeias. Na hemoglobina A, que é a que está presente em 98% do indivíduo normal, nós temos 2 alfa, 2 beta. Depois, em menor porcentagem, nós temos a hemoglobina A2, em que nós vamos ter a cadeia delta, e na hemoglobina fetal, nós vamos ter a presença da cadeia gama. Em situações patológicas, por exemplo, a talassemia, nós vamos ter um aumento dessa hemoglobina A2 e uma redução da hemoglobina normal. O que é importante a gente guardar? Que no adulto normal, 98% da hemoglobina circulante é hemoglobina A. Eu tenho em torno de 2% de A2 e menos de 1% de hemoglobina fetal. Bom,
Nós falamos que a hemoglobina ela é o pigmento respiratório, é ela que vai transportar o oxigênio para os tecidos. Então, sempre que o tecido estiver precisando de oxigênio, eu tenho que aumentar o transporte dessa hemoglobina até esse tecido para que ela libere oxigênio. Eu vou ter fatores que vão favorecer a liberação do oxigênio nos tecidos e vou ter fatores que vão dificultar essa liberação de oxigênio. Isso é chamado curva de dissociação da hemoglobina. Então, todas as vezes que eu estou diante de uma situação em que eu tenho um pH muito ácido, que eu tenho aumento de CO2 ou de 2,3 dPg, aumento de temperatura, eu tenho um desvio dessa curva para a direita. Quando essa curva desvia para a direita, o oxigênio é liberado no tecido. O contrário, quando eu estou diante de um pH mais alcalino, em que eu tenho redução de CO2, 2,3 dPg e temperatura, eu aumento a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio e essa curva vai dissociar para a esquerda. Isso é extremamente importante na regulação da afinidade pela hemoglobina, na liberação de oxigênio nos tecidos. E quando eu estou diante de um quadro de anemia, o paciente tem vários mecanismos de adaptação. Porque qual que é o objetivo? O objetivo é manter a perfusão tissular, a liberação de oxigênio nos tecidos. Então, o que vai acontecer com esse paciente? Nós vamos ter um efeito chamado efeito hipercinético da anemia. O paciente vai ficar um pouco mais taquicárdico, ele aumenta o débito cardíaco justamente para continuar oxigenando de forma adequada os tecidos. E dentro da hemácia, nós vamos ter um aumento do 2,3 dPg, porque isso vai fazer com que haja um desvio da curva para a direita e libere oxigênio aos tecidos. Importante a gente lembrar sempre que o paciente apresentar anemia, eu tenho que procurar uma causa. E essa causa pode ser uma causa falta de algum nutriente, pode ser destruição, pode ser uma doença inflamatória, não importa. Sempre que o paciente apresentar um quadro de anemia, eu tenho que buscar uma causa para essa anemia. Bom, nós vamos considerar anemia, levando em consideração a definição da OMS, quando o paciente apresentar uma hemoglobina menor que 12 no sexo feminino ou uma hemoglobina menor que 13 no sexo masculino. Aí eu estaria diante de um quadro de anemia. Lembrando que desses índices hematimétricos, o mais preciso é a hemoglobina. O hematócrito, a gente tem uma regrinha básica que serve até para a gente ver o exame, ver a validade do exame, que ele normalmente é 3 vezes o valor da hemoglobina. Mas o índice que eu vou utilizar para falar se o paciente tem ou não tem anemia é a hemoglobina. Bom, em relação à nossa paciente, então ela tem 20 anos, ela refere que anda muito cansada nos últimos meses e ela acha que pode estar com anemia. O que eu tenho que perguntar para ela? Tem algumas perguntas que são extremamente importantes. Primeiro, já teve anemia? Tem quanto tempo que começou esse quadro de anemia? Essa relação de tempo para a gente ela é muito importante. Quando a paciente diz que ela ficou cansada nos últimos meses, que ela nunca teve anemia, eu tenho que imaginar que é alguma coisa que ela adquiriu, que não veio herdada. Agora, se ela fala assim, eu sempre estou com anemia, todas as vezes que eu vou no médico, ele me passa sulfato ferroso, eu não melhoro. E aí, de repente, uma paciente como essa nossa aqui, clarinha, de olhos claros, tem uma ascendência italiana, pode ser que ela tenha uma anemia microcítica, que é uma talassemia, não uma anemia ferropriva, e ela fica tomando sulfato ferroso sem necessidade. Outro fator extremamente importante para a gente é questionar o paciente em relação à questão de sangramentos. Sabemos que sangramento, que nós não temos, assim, é uma das formas em que você vai perder hemácia, é uma causa de anemia e é uma causa crônica de anemia, então é extremamente importante perguntar. Nessa faixa etária dessa moça de 20 anos, uma das causas mais comuns de anemia é sangramento menstrual. Então, vê se tem hipermenorreia, vê se tem alguma queixa digestiva, se tem patologia hemorroidária. Então, são dados extremamente importantes na anamnese. Outro ponto que tem que ser avaliado é a questão de saber se ela não passou por alguma cirurgia. Hoje nós temos as cirurgias gástricas redutoras, a gastroplastia, que diminui a absorção de algumas vitaminas e que o paciente pode evoluir com anemia. O uso do álcool, o etilismo, ele vai bloquear a circulação enterohepática do folato, também pode provocar anemia, pode provocar úlcera, sangramento, o paciente pode ter cirrose, varizes de esôfago, sangrar. A dieta, que hoje, essa restrição que está tendo a alimentação de origem animal, nós podemos ter o vegano. O vegano, ele pode desenvolver anemia por falta de alimentos que necessitam, que são provenientes de origem animal, como a vitamina B12. Os hábitos alimentares, a perversão do apetite, às vezes a pessoa pode relatar que ela tem desejo de comer alimentos que são pouco nutritivos, como, por exemplo, arroz cru, gelo.
isso, né, vai chamar a atenção para anemia. A história ocupacional, de repente é um paciente que se expõe a alguma substância que é mielotóxica. Nós podemos ter pacientes com uso de drogas injetáveis, HIV, HCV, que vai cursar com anemia. O paciente pode queixar dor óssea por invasão, por neoplasias, leucemias. Então, a história do paciente ela é extremamente importante. O outro ponto que nós temos que olhar é o exame físico, que também já não vai nos assim, alertar para alguns dados, para algumas hipóteses diagnósticas. Nós podemos ter, por exemplo, o tecido epitelial que sofre muito nas síndromes anêmicas carenciais. Então, a gente pode ter a coiloníquia, que são essas alterações do leito ungueal. Nós podemos ter essa queilite angular, que é justamente o que nós vamos observar aqui a nível de essa lesãozinha que nós vamos observar no ângulo labial. A gente pode ter uma língua em que ela fica com um aspecto como se ela tivesse sido depilada, porque a gente tem uma glossite atrófica, há uma atrofia das papilas linguais. O paciente pode apresentar icterícia, nos levar à hipótese de ter uma anemia, tipo anemia falciforme, uma anemia hemolítica. Então, o exame físico para a gente é extremamente importante. Avaliação de gânglios, o paciente pode ter uma adenomegalia, numa doença linfoproliferativa, numa doença infecciosa. Palpar o baço, a gente pode ter a esplenomegalia, que pode estar presente até numa anemia carencial. E se tem algum sangramento cutâneo, que pode estar relacionada com as plaquetas, que são dados que vão nos levar a algumas hipóteses diagnósticas. No caso da Maria, o que ela nos relata? Bom, ela apresenta uma palidez cutâneo-mucosa ao exame físico, ela está com unhas quebradiças e ela refere também um aumento na queda do cabelo. E outro detalhe que chamou a atenção dela é que ela anda muito mais irritada. Ela refere que ela nunca teve anemia, exceto na infância, quando ela internou devido a uma pneumonia. E não faz uso de drogas ilícitas, não tem hábito de consumo de bebida alcoólica. E em relação à história familiar, ela relata que a mãe já teve uma anemia durante a gestação e também estava com anemia antes dela fazer uma cirurgia, que é a esterectomia, devido à presença do mioma uterino. Em relação ao fluxo menstrual, ela relata que ele tem duração de 7 dias e ela chega a ter necessidade de usar absorvente noturno. Bom, aqui nós temos vários pontos importantes pontuados aqui pela Maria, alterações cutâneas, nós acabamos de ver aqui no exame físico, e ela tem um dado aqui importante, que ela tem um fluxo menstrual aumentado. Isso já nos leva a pensar em algumas possibilidades diagnósticas. Aí vem justamente essa questão, que exame que eu vou solicitar para essa paciente? E essa questão aqui foi uma questão de prova, de residência, em que perguntaram simplesmente quais são os principais exames laboratoriais indicados para a investigação inicial das anemias. E as opções foram hemograma e VHS, hemograma e reticulócitos e curva de fragilidade osmótica, e o hemograma e a eletroforese de hemoglobina. Bom, como é que nós vamos responder a essa questão? Então, exames laboratoriais iniciais essenciais são o hemograma, a contagem de reticulócito e a análise do esfregaço sanguíneo. O hemograma, ele vai permitir que eu faça uma classificação morfológica. Dependendo da classificação morfológica, eu já vou levantar algumas hipóteses diagnósticas. E a contagem de reticulócito também é extremamente importante, porque ele vai me mostrar a função medular. Ou seja, se eu sei que o reticulócito ele é o precursor da hemácia, quando a medula está trabalhando de forma adequada e se tem um aumento de necessidade periférica, o que vai acontecer? Eu vou ter uma quantidade aumentada de reticulócito. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, se está faltando algum nutriente essencial ou se a medula está invadida por algum outro fator, essa medula não está funcionando de forma adequada, eu não vou ter aumento na contagem de reticulócito. Então, ele é um marcador para a gente extremamente importante de função medular. E na análise do esfregaço eu vou ver o tamanho da célula, vou ver a coloração da célula, que vai nos também auxiliar na questão de diagnóstico. Então, respondendo àquela questão, os principais exames laboratoriais indicados para a investigação inicial das anemias é o hemograma e a contagem de reticulócito. Uma questão extremamente fácil. Bom, o que o hemograma vai me fornecer? É muito comum o paciente virar e falar assim, ai doutor, eu queria fazer um hemograma completo para ver se está tudo bem comigo. Olha, hemograma completo, ele só vai me fornecer série vermelha, série branca e plaquetas. O reticulócito eu tenho que pedir exame à parte. E é muito comum o paciente retornar com o hemograma e falar assim, olha, como é que está a minha glicose, o meu colesterol?
Então, na verdade, um hemograma completo, ele só avalia a série branca, a série vermelha e plaquetária, só o que é produzido na medula óssea, não todos os outros elementos que eu tenho no sangue. No hemograma, ele já vem, os índices hematimétricos todos com seus valores, geralmente já vem o valor de referência, e aqui nós temos alguns índices que são extremamente importantes, como, por exemplo, o volume corpuscular médio, que esse tamanho da hemácia vai me permitir fazer a sua classificação morfológica. Aqui embaixo pode vir a descrição, se ela está macrocítica, microcítica, e em relação aos leucócitos a mesma coisa. Lá embaixo também, se eles observarem que tem alguma atipia linfocitária, que pode acontecer na dengue, mononucleose, vai vir descrito aqui que os linfócitos estão atípicos. Quando eu estou em algum local em que eu tenho, por exemplo, eu peço um hemograma rápido e eles só me dão o resultado das hemácias, da hemoglobina, do hematócrito, eu posso fazer esse cálculo de uma forma fácil, que é através da multiplicação do hematócrito por 10, dividindo pela hematimetria do paciente. Então, se eu pego o hematócrito 39, divido por 4,2 e multiplico por 10, eu vou ter o cálculo desse VCM. E isso numa emergência, se eu não tiver já a descrição completa do hemograma, isso já pode me direcionar num paciente que chega para mim, que vai me já levar a pensar em algumas possibilidades diagnósticas só pela classificação morfológica desse paciente. Então, é isso aqui que nós vamos encontrar no hemograma, a contagem de hemácias, a concentração de hemoglobina, o hematócrito, o volume corpuscular médio, a hemoglobina corpuscular média e a sua concentração dentro da hemácia e o RDW, que vai nos mostrar a amplitude de distribuição das hemácias, que vai nos mostrar se tem anisocitose, ou seja, se eu tenho hemácias de tamanhos diferentes. Então, o hematócrito nada mais é do que a coluna de hemácias. E ele depende, então, da massa eritrocitária, por isso que ele não é tão fidedigno para diagnóstico de anemia. Mas é muito simples, quando eu pego uma amostra de um paciente, eu centrifugo, eu vou ter aqui a camada de plasma e essa coluna vermelha aqui, que é a coluna de hemácias. Então, o técnico mais experiente, ele observa claramente isso aqui. Isso aqui é um hematócrito normal, em torno de 45% na relação com o plasma. Esse aqui nós temos um volume muito pequeno, então é um paciente que provavelmente está com anemia. E aqui nós observamos um volume grande de hemácia, é um paciente que está com excesso de hemácia, que seria um caso de policitemia. Em relação ao RDW, nós temos aqui de um lado as hemácias com uma distribuição normal, a gente vê que o tamanho delas é mais ou menos uniforme, e do outro lado aqui, o que eu observo? Eu observo hemácias de tamanhos diferentes, microcíticas e macrocíticas. Isso vai fazer com que essa amplitude de distribuição aqui do RDW fique alterada, então esse indivíduo vai ter um RDW acima de 14%. O RDW ele tem uma variação de 10% a 14%, menor que 10% ele não tem significado clínico, e acima de 10% significa simplesmente que tem anisocitose, ou seja, eu tenho hemácias de tamanhos diferentes, que pode acontecer em várias situações clínicas. Bom, nós falamos também que é importante para avaliar o paciente a contagem de reticulócitos. Só que o reticulócito, sem ser corrigido, ele pode dar um diagnóstico errado na classificação dessas anemias. Então, todas as vezes que eu tenho um paciente que tem anemia, eu preciso fazer a correção, é o índice de reticulócitos corrigidos, o IRC, que é simples. Eu pego o valor que eu tenho de reticulócitos, multiplico pelo hematócrito do paciente e divido por 40. Eu vou obter isso no percentual. Ou posso obter em número absoluto, apenas multiplicando o reticulócito pela hematimetria. Olha como que é interessante isso. O reticulócito, o valor normal, é de 0,5% a 2%. O valor absoluto, ele varia de 40 mil a 100 mil. Isso tudo em relação à hemácia. Eu tenho que lembrar que o reticulócito, ele é o precursor da hemácia. Então, se eu tenho um exame de sangue em que é me fornecido 2 milhões de hemácias, que eu tenho um hematócrito de 25 e tenho um reticulócito de 5%, inicialmente eu posso achar que esse paciente está com uma reticulocitose e classificar esse paciente como anemia hiperproliferativa, ou seja, a medula está respondendo muito. Olha o que acontece quando eu faço a correção. 5% de 2 milhões corresponde a 100 mil. Então, em número absoluto, está normal. Ou seja, eu não estou diante de anemia hiperproliferativa. E sim, eu teria que classificar como anemia hipoproliferativa. Mas nós temos também o chamado índice de produção reticulocitária. Quando que eu vou usar esse índice de produção reticulocitária?
sempre que eu tiver o hematócrito menor que 30%, nos pacientes com anemia mais acentuada. É simples de fazer, eu pego aquele cálculo que eu fiz anteriormente, divido por 2. Aí eu vou ter o índice de produção reticulocitário. Pegando o caso anterior, nós temos aqui um hematócrito de 25%, um reticulócito de 5%. Fazendo o cálculo, eu vou ter um índice de reticulócito corrigido de 3,125, quando eu divido por 2, 1,5, ou seja, não tenho reticulocitose nesse caso. Então, isso é extremamente importante. Todas as vezes que eu tiver um paciente com anemia, eu tenho que corrigir o reticulócito para ver se eu estou diante de anemia hipoproliferativa ou hiperproliferativa. Bom, aí vem uma pergunta de prova que nos coloca o seguinte: as causas de anemia, elas podem ser diferenciadas em 2 grandes grupos, de acordo com os mecanismos que vão dar origem a ela. Então, elas podem ser divididas em hipoproliferativas, ou seja, aquela medula que não trabalha de forma adequada, ou elas podem ser hiperproliferativas. O problema está na periferia, a medula está produzindo os componentes sem problema nenhum. Qual que seria a assertiva que contém uma causa de anemia hipoproliferativa? Ok, vamos ver mais um pouquinho e a gente vai voltar a essa questão para responder. Bom, então nós falamos que diante de um quadro de anemia, é extremamente importante eu avaliar a função da medula. E o que a gente viu? Que quem avalia a função da medula é contagem de reticulócitos. Então, quando eu estou diante de uma anemia, de uma medula funcionando bem, que não falta nenhum nutriente, não falta nada, o que vai acontecer? Ela vai aumentar a sua produção e eu vou ter um aumento de reticulócito, a contagem de reticulócito vai estar acima de 2%. Então, geralmente, o problema é na periferia, eu tenho uma destruição aumentada de hemácia na periferia. E uma anemia hipoproliferativa é uma medula óssea que não está produzindo de forma adequada, ela não está respondendo de forma adequada. Pode estar faltando algum nutriente, ferro, B12, ácido fólico. Então, o que eu vou ter aqui? Uma contagem de reticulócitos reduzida. Então, olha como que é importante para a classificação funcional a contagem de reticulócitos. E como que com essa questão, com essa condição, nós vamos conseguir responder aquela questão. Aqui nós temos as causas mais comuns do quadro hiperproliferativo, que seria a hemólise ou sangramento agudo, e a hipoproliferativa, que são as anemias carenciais, deficiência de ferro, B12, folato, ou algumas outras alterações da medula, como mielodisplasia, invasão medular por metástase, anemia aplásica, algumas doenças crônicas. Então, são situações em que a medula para de funcionar de forma adequada. Então, a contagem de reticulócito, é importante nós termos em mente que ela avalia o bom funcionamento da medula, ou seja, ela é um marcador de eritropoese eficaz. Ela está nos mostrando se a medula está produzindo ou não de forma adequada as hemácias. Bom, com esses conceitos, nós podemos voltar na questão e respondê-la. Então, ele pede aqui um exemplo de uma anemia hipoproliferativa. Nós já podemos ir direto na questão, na letra B, que é a anemia carencial. Na falta de nutriente, a medula não responde de forma adequada. Com isso, eu vou ter uma contagem de reticulócito reduzida. Também mais uma questão simples de ser respondida quando eu compreendo esse mecanismo da produção da célula sanguínea. Bom, um índice hematimétrico importante para a gente também, que cai muito em prova, é o VCM, é o tamanho da hemácia, o volume corpuscular médio. De um modo geral, o valor de referência é de 80 a 100. Ou seja, se eu estou menor que 80, eu estou diante de uma microcitose, e se eu estou acima de 100, eu estou diante de uma macrocitose. Na anemia macrocítica, o que chama atenção são essas hemácias grandes. E na microcítica, ao contrário, nós vamos observar essas hemácias pequenas, microcíticas. E se o VCM não estiver alterado, eu vou estar diante de uma medula normal, que são as hemácias normocíticas. E a hemoglobina corpuscular média, que vai justamente avaliar a hemoglobina que está dentro da medula óssea, e ela que é o pigmento que vai dar cor à hemácia, ela tem uma variação normal de 28 a 32. Quando ela está menor que 28, nós estamos diante de um quadro de hipocromia, e quando ela está acima de 32, hipercromia. Na verdade, a medula tem um processo de regulação. Essa hipercromia só vai valer para a prova em uma situação, que se chama esferocitose, que é uma massa pequenininha e toda coradinha. Fora isso, esquece essa hipercromia. Bom, e o RDW, que nós falamos que tem uma relação
com tamanhos diferentes, que vai falar da anisocitose, tamanhos diferentes da hemácia, a gente pode fazer uma relação dele com o VCM. O que é importante a gente levar em consideração é que quando eu estou diante de uma microcitose, ou seja, um VCM menor que 80, e eu tenho RDW normal, uma das causas extremamente comum em nosso meio é talassemia na sua forma heterozigótica, que é o que vai confundir mais com a anemia ferropriva. Então, o que diferencia é exatamente isso. As duas são microcíticas, só que aqui o RDW está normal e aqui nós temos um RDW alterado. Porque na anemia ferropriva eu tenho hemácias de tamanhos diferentes, são todas pequenas, mas uma variação muito grande de tamanho. E o RDW vai estar então acima de 14,5. Lembrando que a anemia macrocítica, uma das causas é a anemia megaloblástica, mas nem toda macrocitose é anemia megaloblástica. Então, nós temos várias outras situações em que nós vamos ter macrocitose sem representar a anemia megaloblástica. Nós voltaremos a falar disso. Bom, e aqui nós temos uma outra questão. É uma mulher de 38 anos, ela procura um atendimento queixando fraqueza, cansaço, inapetência, já tem 6 meses, olha que interessante o prazo definido, 6 meses, ou seja, ela não nasceu com isso, quer dizer, ela adquiriu agora nesses últimos 6 meses. E ela relata que está piorando esses sintomas e nega outras queixas. No exame físico, o que chama atenção é que ela está hipocorada, e o exame de sangue, o que que mostra? Hemoglobina de 9, o limite para o sexo feminino 12, então tem anemia. Vamos lá ver os índices hematimésicos. VCM 77, menor que 80, microcítica. O HCM, o mínimo é 28, 22, ou seja, hipocrômica. Aqui tem o resultado do ferro, mas ainda nós não sabemos exatamente qual que é o valor normal do ferro e do TBIC. Hoje as provas têm uma tendência de colocar os valores de referência, né, aqui, mas mesmo sem eu saber esses dois resultados, eu já posso tentar responder essa questão. Eles me pedem aqui qual que é a classificação morfológica e a causa dessa anemia. Classificação morfológica é baseada no VCM, nós já vimos que ela é microcítica e vimos que ela está com 22 de HCM, então ela é hipocrômica. Microcítica e hipocrômica eu fico com duas questões, a questão A e a questão C. E olha, ela falou que começou tudo há 6 meses, então quer dizer, ela não nasceu com isso. Ok? Eu venho aqui e já corto o traço talassêmico, que é uma doença hereditária. Então, a resposta correta, letra A. Bom, então, resumindo o que nós vimos aqui sobre a questão das anemias, nós temos, então, que a produção das células sanguíneas, elas acontecem na medula óssea, a produção da hemácia, chamada eritropoese, ela depende da liberação da eritropoetina, que vai ser produzida pelas células tubulares proximais do rim, e essas células tubulares, elas vão produzir a eritropoetina, que vai estimular a medula óssea a produzir o eritroblastos. O eritroblasto vai passar por várias etapas de maturação, ele vai perder o núcleo e ele vai dar origem ao reticulócito. O reticulócito ele vai circular mais ou menos umas 24 horas, um dia, aí ele vai se transformar em hemácia. Quando a hemácia cai, o que acontece? Eu diminuo a oferta de oxigênio aos tecidos, porque temos que lembrar que a hemácia carrega hemoglobina, que é o responsável, que é o pigmento respiratório, que transporta oxigênio. Se eu tenho hipóxia, eu aumento a liberação da eritropoetina, que vai aumentar a produção de eritroblastos, vai aumentar a produção de reticulócitos, para tentar compensar esse quadro. Então, eu vou ter anemia em duas situações. Quando o paciente sangra muito, ou quando a medula não está conseguindo responder, que ela parou de responder por alguma razão, ela interrompeu a sua produção. Nessa situação, eu tenho que lembrar do reticulócito, porque ele vai me permitir avaliar a função da medula. Quando a medula responde, é uma medula hiperproliferativa, nós vamos ter um aumento de reticulócito, então nós vamos ter uma reticulocitose, e o exemplo clássico é anemia hemolítica e sangramento agudo. Se essa medula não consegue responder de forma adequada, eu estou diante de uma anemia hipoproliferativa, não vou ter reticulocitose, mas na maioria das vezes o reticulócito vai estar, teoricamente, na faixa de normalidade, porque ele vai estar anormalmente normal, mas ele não aumenta. Então, aqui eu estou diante de uma anemia hipoproliferativa e os exemplos são as anemias carenciais, falta de ferro, B12, folato, ou anemia de doença crônica ou insuficiência renal crônica. Bom, então,
Continuando no caso da Maria, ela veio com a história de cansaço. Nós já vimos que ela tem alterações cutâneas, que fala muito a favor de anemia carencial, tem um fluxo menstrual com duração de 7 dias. E qual que seria o exame que nós deveríamos solicitar inicialmente para ela? Então, nós vamos pedir o hemograma para avaliação, para ver se tem anemia, fazer a classificação morfológica. Nós vamos pedir contagem de reticulócitos para avaliação funcional e vamos também pedir a cinética do ferro, porque é jovem e o que predomina na história dela é justamente uma perda sanguínea maior no fluxo menstrual. Assim encerramos este módulo. Você pode reforçar este conteúdo no nosso caderno digital.